mais uma das surpresas nesse livro de Daniel para mim. Nabucodonosor, adorador de N deuses, um dia ele chega e diz: paz vos seja multiplicada. Não chamou por nenhum dos deuses dele, enfim. Mas é bastante interessante, né? E a Bíblia nos leva a esses momentos assim de surpresa alegre. Mas vida que segue, vamos lá. A questão dos sonhos, né? E aqui a gente vai ver Nabucodonosor tendo outro sonho, e que só Daniel é guiado por Deus para decifrar. E aí a gente pode ver aqui no verso, salvo engano, a partir do 24, no 24 que Daniel vem falando, né? Esta é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei, meu senhor. E ele vem dizendo que Nabucodonosor perderá todo o seu império. Aqui no verso 28, diz assim: todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Verso 31. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, para que agora Deus, na sua infinita grandeza, nem usou o profeta dessa vez. Deus falou direto com Nabucodonosor. Lembram vocês que há poucos minutos Breno citou uma possível soberba, algo do tipo assim, né, Breno? Que você falou de Nabucodonosor. Isso. Pois é. Aqui se revela aquela soberba que ali no capítulo 3 não estava explícita, mas aqui está explícita. Não criei eu tudo isso, e só corrigindo a minha fala, tá? Não é império de Nabucodonosor, é reinado. Que está falando do reinado dele na Babilônia, ok? O império são vários reinos cobertos por um único governante. Então, ele aqui revela e bota para fora: não criei eu tudo para minha glória e minha majestade? Aí Deus vem de lá e interfere e tira dele tudo o que ele tinha. Então, inclusive, esta madrugada eu tive um sonho extremamente real. E um homem que, se nós olharmos fisicamente, assim, no momento presente, falando, o meu sonho não casa, não tem nada a ver com a realidade dessa pessoa que nós conhecemos. Mas, desde já, eu estou orando por ele e por toda a sua casa, porque foi um sonho que não foi bom. E já passou isso comigo antes. Uma vez eu estava com um homem, e ele pastor, e ele falava de projetos, e veio dentro de mim uma voz que dizia assim, uma pergunta que dizia assim: quem lhe disse que você estará aqui daqui a um ano? Eu lembro como se fosse exatamente hoje, foi essa pergunta que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Se fosse hoje, eu faria essa pergunta para ele. Transmitiria, né, a pergunta. Mas o que eu quero te dizer com isso, que eu tive essa fala do Espírito Santo no meu coração há tempos atrás, em uma outra situação. Essa madrugada eu tive um sonho extremamente real, e agora vem aqui a fala de Deus em relação a Nabucodonosor sobre uma realidade que, humanamente falando, era impossível, vamos dizer assim, projetar. Ninguém projetaria. Mas, queridos, o que nós temos hoje deve ser colocado debaixo da potente mão de Deus. Porque se for para competir com o mundo espiritual, nós não temos força nenhuma. E aí eu falo da força tanto de Deus quanto a força de Satanás e seus demônios, tá? Nós não temos força contra Satanás e seus demônios, muito menos contra Deus. Mas Deus controla tudo. E debaixo, né, dessa mão poderosa, nós devemos nos colocar e confiar. Amém? A gente vê, como o pastor Mestre Guilherme falou, né? Ele tinha soberba, e a gente geralmente apontar para o defeito do outro é mais fácil, né?
Mas pare e pense, se você tivesse o maior reino da Terra e você tivesse o poder de fazer o que você quisesse em relação a construções ou jardins, o que você quisesse fazer. Eu, com muito menos, eu confesso que por vezes eu acho que eu sou o supridor da minha casa, o supridor da minha família, por muito menos. Eu também. Tendo muito menos do que Nabucodonosor, me vejo nisso. Eu glorifico a Deus por ter deixado essas palavras registradas para que a gente possa se arrepender e voltar. E que a gente possa dizer, Senhor, obrigado. Assim como Misael, Ananias e Azarias colocaram os corpos deles à disposição de Deus, que eu possa fazer a mesma coisa. Deus nos dá tempo de arrependimento e a gente haja lembrando que existe um Deus que é literalmente poderosíssimo, que Ele é juiz sobre todas as coisas, que Ele está no comando de todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você, querido irmão. Deus está no comando da história. Deus não está no comando apenas do povo de Israel, Deus está no comando de todas as coisas. Estar no comando não quer dizer que Deus vai te obrigar a fazer algo, porque o próprio Deus que está no comando foi Ele que nos deu a liberdade de escolha, o livre-arbítrio. Mas Ele tem poder o suficiente para dizer qual vai ser o final da história. Como nós já dissemos aqui, cabe a nós escolhermos se queremos o final da história revelado por Deus, daqueles que amam a Deus e que o seguirão, ou o final da história daqueles que dizem que não querem servir a Deus e que não querem a vida daquele que os criou. A gente vê que Nabucodonosor, então, ele reconhece, né? E a gente está falando aqui agora de poderes, de reinos, de administração, e com todo respeito, o ser humano pode administrar o que ele quiser, o ser humano não consegue, talvez, administrar o planeta Terra inteiro, quiçá o universo. Se a gente for comparar a capacidade de governo de Deus com a nossa capacidade humana, chega a ser uma piada. Basta você fazer uma conta do tamanho da Terra e tentar fazer a conta do tamanho do universo, fazer a conta da quantidade de estrelas. E, sincero e honestamente, vale a pena se humilhar diante de um Deus que é um Deus bom. Vale a pena se humilhar, vale a pena ouvir um Deus que não nos quer de cabeça baixa pela cabeça baixa. Ele quer que a gente baixe a cabeça quando a gente erra. Ele quer que a gente baixe a cabeça pela questão do pecado. Ele quer que a gente baixe a cabeça quando a gente está destruindo aquilo que ele criou, e ele tem todo o direito autoral para fazer isso, uma vez que ele criou todas as coisas. Não entendendo isso, o rei Belsazar, no capítulo 5, ele não aprende com o que aconteceu com o seu antecessor, o Nabucodonosor. O que acontece é que ele está ali fazendo festas impróprias e difamando, né, aquilo que tinha relação com o Deus de Israel, que na verdade não é somente o Deus de Israel, isso está bem claro no livro de Daniel, que ele é o Deus de toda a história. Existe um professor meu que gosta de dizer que a história, na verdade, é a história de Deus, né? O que devemos estudar como história, na verdade, é a história de como Deus governa as coisas. E aí no capítulo 5, nós conseguimos ver que Deus continua no comando e a ação daquele homem está casada com a mudança de um reinado. Perfeitamente, perfeitamente. E aí, no capítulo 5, tem algo bem interessante que a gente já viu lá atrás em Gênesis. Eu vou ler aqui no verso 17. Breno já fez uma breve introdução aí, né, sobre Belsazar. Não confunda com Beltesazar, ok? Belsazar foi um rei, sucessor de Nabucodonosor, não era filho, era sucessor, pode ter tido um parentesco por parte da mãe dele e tal, mas não era filho, tá bom? Foi sucessor, e esse Belsazar é uma coisa, Beltesazar é o nome babilônico, na linguagem dos caldeus, que Nabucodonosor deu a Daniel, beleza? Ponto, são pessoas diferentes. Então, quando chegou aqui que Daniel interpretou o sonho de Belsazar, vamos ler aqui o verso 17 para ver o que aconteceu. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia, lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Você se lembra quando você viu algum episódio parecido com esse antes, ocorrido na Bíblia? Pois bem, isso aconteceu lá com Abraão, quando ele enfrentou os reis que levaram Ló. Você lembra disso? Que o rei de Sodoma disse para ele: dá-me os homens, fica com tudo. O rei de Sodoma
tentou negociar para que Abraão desse os homens e os bens ficassem com Abraão. Bens, diga-se de passagem, né? Animais e preciosidades, objetos preciosos que houvesse. E o que Abraão disse para ele? Não quero, para que depois você não diga que você me enriqueceu. Ou seja, toda a glória sobre a minha vida é de Deus. E o rei de Sodoma, endemoniado, estava tentando usurpar a glória de Deus, ser usado, né, pelo diabo para usurpar a glória de Deus. Assim aconteceu aqui com Daniel perante o rei Belsazar. Ele tentou usurpar a glória de Deus. Daniel, para a glória de Deus, foi muito sábio e teve discernimento no espírito para entender o que estava acontecendo no mundo espiritual, e por isso ele rejeitou todos os bens vindos de Belsazar. Logo em seguida, no verso 23, diz assim a palavra. 22. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os seus caminhos, a ele não glorificaste. Então, queridos, você veja que houve um confronto aqui, um capítulo aqui só mostrando como glorificar a esse Deus criador de todas as coisas, ao nosso Deus, né? E o cuidado que nós temos que ter para não menosprezar a glória de Deus e muito menos subjugar quem é Deus, ok? Você vê ali que eu li, algumas versões dizem, né, que colocam Belsazar como filho de Nabucodonosor, mas aquilo é uma questão, na tradução, né, esse filho aí é uma questão de sucessor, tá bom? Só para você ficar ligado e ter essa informação bem clareada. Glória a Deus, glória a Deus. E naquela mesma noite, diz a palavra do Senhor em Daniel 5, o reino foi passado de Nabucodonosor para o reino de Dario, o rei do Medo-Persa, né? E aí nós vemos que, por mais que reis transicionassem, eles reconheciam talvez a sabedoria de Daniel e a necessidade de ter um Daniel na sua corte, de ter alguém que conseguia ouvir a voz de Deus e ser um conselheiro para aquelas pessoas, né? Grandes reinos têm isso e grandes reis reconhecem isso, reconhecem a necessidade da ajuda de pessoas que ouvem a voz de Deus e que estão, mais do que ouvem a voz de Deus, que estão comprometidas em fazer a vontade de Deus, e é o que a gente vê na vida de Daniel. Daniel 6, a gente vê que o rei Dario, estabelecendo o governo, administradores sobre o seu reino, ninguém governa sozinho, fazendo algo que na verdade é uma repetição do que Deus faz conosco, né? Deus ele quer governar conosco, mas não quer dizer que nós temos um governo acima dele. Observe que o Senhor ele deixa Moisés como o primeiro naquele momento de Israel, como o líder ali, né? Mas Moisés chega um momento que ele precisa compartilhar aquela administração com outras pessoas, né? Traga homens que sejam fiéis. Esses homens fiéis vão replicar o modelo. Nós temos um modelo que é Jesus Cristo, e o Senhor Jesus quer que nós governemos a terra com Ele, para Ele, por Ele, são todas as coisas. E Dario, ele faz isso e começa a construir homens, e ele percebe Daniel é um homem que é necessário. E ele primeiro coloca Daniel entre os 3 maiores príncipes, depois ele pensa em construir Daniel entre o maior dos príncipes. Uma coisa interessante é que possivelmente ele reconhece a habilidade de Daniel em fazer algo bom. Naquele momento o rei Dario ele é enganado pelos demais príncipes que, observem, queriam fazer mal a Daniel, mas falando de Deus, independente de quem sejam os príncipes ou as pessoas que queiram se levantar, me perdoem, mas é fichinha. Lutar contra Deus é algo que você está fazendo uma bobagem do tamanho do universo, porque Deus consegue enviar o seu anjo e fechar a boca dos leões, mais uma vez retirando Daniel de uma sentença de morte e dizendo, olha, eu comando aqui. E acaba que quando você se levanta contra a vontade de Deus
quando você se levanta contra um homem de Deus que está fazendo a vontade de Deus, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Dura coisa é lutar contra o corpo do Senhor Jesus Cristo. Não, só um detalhe, viu? Isso aí, a gente já viu também na Bíblia, lá com Mordecai. Foi justamente trazendo assim, mudaram-se as pessoas, mas a manifestação espiritual foi a mesma coisa. Glória a Deus. É muito importante a gente perceber de que algumas ações de pessoas não são ações contra pessoas. São ações contra a vontade de Deus. E quando nós estamos na vontade de Deus, defendendo a vontade de Deus, lembrem-se que Deus é juiz, Deus, Ele é o nosso Ministério da Justiça, Ele é o nosso Ministério das Forças Armadas, Ele é o nosso Ministério da Economia, ou seja, nós podemos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, que Ele cuida de todas as coisas, inclusive da nossa ressurreição. Perfeitamente. E aí a gente vê, mais uma vez aqui, né, vamos fazer um paralelo. Quando eu leio Daniel, verso 5, aqui no capítulo 6, e diz assim, ó: disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Mais uma vez eu vejo a mesma manifestação satânica na Bíblia, só mudando as pessoas, mas é a mesma coisa. E aqui eu faço referência ao nosso Senhor Jesus, quando foi tentado por Satanás, lá no deserto, né? Quando ele foi trasladado para o deserto para ser tentado logo após o seu batismo. E Satanás falou com ele, como está escrito, né? E Jesus dizia para ele, assim também está escrito. Então, a todo instante, quanto mais você cresce em Deus, Satanás não vai deixar de te provocar. Ele vai procurar outros caminhos. Pode chegar um momento que a única coisa que ele tenha para fazer contra você, você atinge um nível de caminhada em Deus, um nível de santidade tal, que a única coisa que ele tem a fazer é usar a única coisa que você usa, a palavra de Deus. E aí, com o Espírito Santo, você vai botar ele para correr, para a glória de Deus, tá bom? Então, fique atento, persevere, não abra mão da palavra de Deus, e por isso nós trazemos sempre aqui, estude a palavra de Deus, tá certo? No verso 23, tem algo que eu achei bacana, que diz assim, Daniel 6, 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Dá um pulo rapidinho aqui no verso 27. Diz assim, ele livra e salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Essa fala aqui é de Dario. Então, observe que a submissão de Daniel leva um homem adorador de N deuses a mais uma vez cumprir a palavra do Senhor, dizendo que toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Então, a minha e a sua postura vai levar pessoas a confessarem, a se dobrarem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio é possível, porque Daniel, ele se esforçou e conseguiu. Mas Daniel era homem como eu, como você, homem, né? Ser humano, você mulher, tem a mesma natureza que Daniel, que eu, que Breno, o apóstolo Eduardo. Então, é possível nós atingirmos esse nível de sermos tentados, sermos aprovados e sermos exemplos e condutores de pessoas a Cristo. Amém? Só para encerrar, e a gente está vendo como o propósito de Deus, ele é eterno e ele é real. Estamos vendo um povo que não quis, como nação, seguir a Deus, sendo usado para o seu propósito original, que era ser luz para os gentios. Mais uma vez, como Deus tem poder para fazer aquilo que ele disse que ia fazer.
Perfeitamente, perfeitamente. Vamos adorar a Deus. Eu ia puxar aqui a palavra só para confirmar o que Breno disse, mas quando você ler aqui Daniel, você vai ver, falando de um povo que rejeitou esse Deus, tá bom? Vamos lá, vamos ganhar tempo, vamos remir o tempo. Esse é o nosso ministério, o ministério da remissão, tá bom? Reconectando pessoas a Cristo. Eu acredito em você e creio que você vai ser mais uma pessoa que vai agir como Daniel e como Ananias, Misael e Azarias, através das nossas condutas e comportamentos. Pessoas virão a Cristo. Amém? Eu abençoo sua caminhada, eu abençoo todas as suas obras, seus projetos e declaro o poder de Deus sobre a sua vida e a fé para crer nesse Deus Todo-Poderoso, para a honra e glória dele, em nome de Jesus.